Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Shader Design e conhecer um novo tipo de material que a gente vem desenvolvendo, que são os materiais dinâmicos para o V-Ray. Para começar, vou abrir o SketchUp. Eu tenho uma cena aqui montada apenas com esse objeto e uma iluminação com Dome Light para poder criar a luz e os reflexos do material. Nós vamos aprender hoje a trabalhar com material dinâmico. Esse é um tipo de material que a gente vem desenvolvendo para poder ter mais flexibilidade dos materiais do V-Ray. Assim você vai ter o mesmo material com diversas propriedades. Você encontra na nova versão do Shader Design essa propriedade na categoria de metal pintado. E a nossa ideia é levar essa mesma propriedade para outros materiais dentro da ferramenta. Para iniciar, eu vou abrir aqui o Frame Buffer. Eu tenho duas opções nessa categoria de metal pintado. Eu tenho a primeira opção, que é o metal apenas com a pintura e com o desgaste mostrando o metal. E eu tenho uma outra opção, onde nós vamos ter a pintura do metal, mas também vamos ter a parte desgastada, oxidada, tá ok? Então nós temos essas duas opções para você trabalhar com esse tipo de material. E agora a gente vai conhecer essa propriedade dinâmica. Vamos fechar a Frame Buffer. Vamos selecionar a cor do material que a gente vai trabalhar. Nesse exemplo eu vou selecionar o material vermelho, aplicar na figura e em seguida utilizar a opção de render iterativo para a gente poder começar a visualizar o nosso material. Vamos lá. Ok, já temos a pré-visualização do nosso material. Eu vou aproximar um pouco mais a cena para a gente poder ver os detalhes do objeto. Ok. Vamos abrir o Asset Editor para poder conhecer as configurações que estão disponíveis para esse material. Perceba que nós temos diversos materiais aqui. Esses materiais compõem essa propriedade, que é o material Blend. E é muito importante você entender como é que funciona o material Blend para você poder trabalhar de forma dinâmica no material. O que nós vamos fazer inicialmente para poder ter um ponto de partida é desabilitar cada uma dessas configurações. Nós vamos desabilitar os layers, manter apenas o material principal, que é esse material aqui, e nele nós vamos clicar e desabilitar essa opção de mapeamento. Observe que desabilitando essas propriedades, o que nós vamos ter de resultado é apenas a cor da tinta aplicada sobre o metal e algumas pequenas áreas de desgaste. Voltando ao nosso material Blend, a gente vai entender o que é cada uma dessas configurações e como você pode trabalhar para conseguir resultados diferentes. Selecionando a primeira opção, Coat 1, nós vamos ter a poeira acumulada sobre o objeto. Olha só que legal! E caso você queira mudar a cor dessa textura, basta você modificar o material Dust que a gente tem aqui, olha. Perceba que quando falamos de materiais pré-configurados, você deve lembrar sempre que no mínimo você vai fazer o mapeamento do material. Esse material de pintura, ele já possui o mapeamento Triplanar, que ajuda você a mapear o objeto de uma forma mais rápida do que se você fizesse o mapeamento aqui na tela. Nada impede que você faça o mapeamento do objeto também, utilizando o Sketch V ou outra propriedade de mapeamento dentro do SketchUp. Mas como a gente já tem habilitado a opção Triplanar no V-Ray, fica muito mais fácil fazer o mapeamento do objeto apenas mudando alguns valores. Vamos desabilitar essa configuração de poeira e habilitar a próxima propriedade, que é a opção de metal oxidado. Habilitando essa configuração, você vai perceber que ele vai adicionar em algumas partes do modelo o desgaste, e para que esse desgaste fique mais nítido e sem o efeito de reflexo, nós vamos habilitar no material base, que é esse material aqui, olha, pintura vermelho, o mapeamento que está escondido aqui. Perceba que se a gente deixar essa opção desmarcada, nós vamos ter a cor do material como base do objeto. Marcando essa opção, ele vai aplicar um outro mapeamento, olha só, deixando essa parte do metal desgastado separado. Por isso que na visualização do material a gente tem essas partes mais escuras. Para que você controle essas áreas de desgaste, basta você selecionar o mapeamento, selecionar dentro desse mapeamento Mix o mapa Triplanar e em seguida aumentar ou reduzir o tamanho dele. Na versão 3.4 você vai perceber que esses valores são bem menores. Aqui na versão 3.6 eu preciso reduzir ou aumentar essa propriedade para poder ter mais áreas de desgaste. Eu vou colocar, por exemplo, o valor 50. Vamos voltar uma vez, voltar novamente
E agora no material oxidado, nós temos que fazer a mesma configuração de mapeamento para a opção Blend. Selecionando essa opção, vamos até o Size e colocar também o valor 50. Assim nós vamos ter as áreas de desgaste correspondentes ao material que você está aplicando no objeto. Então perceba como é muito prático você mudar apenas alguns valores para que você tenha um mapeamento diferente no seu objeto. Quanto mais complexo for o objeto, mais áreas de desgaste você vai ter e mais complexo será o seu material. Desabilitando essa propriedade de desgaste, lembre-se sempre de desabilitar também no material principal o mapeamento para que você tenha apenas a cor do material. Voltando para o nosso material Blend, nós podemos adicionar mais uma propriedade ao objeto, que é a propriedade para poder criar áreas de tinta, criando um efeito sobre a pintura original de desgaste da tinta em algumas áreas. Nós podemos mesclar essa camada utilizando a opção Blend Text Multi. Você pode reduzir o valor para deixar essa aplicação de tinta de forma mais sutil. Vamos deixar o render completar aqui mais um pouco para a gente ver o resultado. Olha só. Perceba que a gente tem áreas de manchas aqui no nosso objeto, mas de forma bastante variada. Nós podemos também aumentar esse valor, deixando a cor do material menos saturada e também com mais áreas de manchas, olha só, o que dá a ideia de uma pintura mais antiga. Então você consegue controlar também esse efeito. Perceba que quando aumentamos esse valor, a pintura ela se torna também mais fosca, o que dá um efeito bem legal no material. A ideia desse material é que você consiga trabalhar com várias propriedades diferentes, o que vai fazer com que você nunca tenha a mesma configuração de material em projetos diferentes. Você consegue modificar essas propriedades e utilizá-la de forma dinâmica. Eu vou reduzir esse valor e vou habilitar todas as opções novamente do nosso material, para que a gente tenha todas as propriedades definidas. E agora eu vou renderizar a cena completa utilizando o modo Bucket para a gente ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado utilizando essas configurações. Perceba que o material ele nunca vai ser o mesmo se você tiver formas diferentes. Para cada tipo de objeto, o mapeamento vai se adaptar a essa forma, então você vai ter uma distribuição diferente das texturas. Eu vou habilitar o histórico e a gente vai voltar a ver o nosso material. Vou salvar essa visualização e olha só que legal. Quando eu seleciono essa propriedade, você vai ver que a distribuição dessas manchas é totalmente diferente do que nós temos aqui. Então, dependendo da forma do objeto, você também terá uma randomização dessas manchas e também de outras partes da textura. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de manchas no seu objeto utilizando a opção Triplanar. Isso é muito importante para você poder conseguir um material de qualidade. E também nós podemos perceber outros detalhes no material, como por exemplo, que foram criados de forma procedural para poder dar o relevo na pintura do objeto, como você pode perceber nessas áreas onde nós temos o brilho. Olha só que legal. Então é isso aí, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre o Shader Design, clica no link que você encontra na descrição desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e valeu!